Fala, analíticos! Aqui é o Davi e hoje eu vou te dar 3 dicas para acelerar o teu processo de aprendizado no Power BI. Então, se você gostou da ideia, dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e bora pro vídeo! O Power BI é muito fácil. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Coisas do tipo, é só você fazer download, instalar na sua máquina, acessar seu Excel, em 5 minutinhos você tem um dashboard. E será que é mesmo fácil? Afinal, o que é fácil? Eu acho muito curioso as pessoas falarem é muito fácil, né? Andar de skate é fácil? Correr, independente da distância, é algo fácil? Cozinhar é fácil? E jogar videogame? Isso é um campeonato de videogame? É algo fácil? Tocar guitarra é fácil? Emagrecer é fácil? Eu coloquei todas essas imagens aqui porque tudo tem uma curva de aprendizado. Tudo tem um primeiro estágio, depois você começa a aprender mais coisas, ou seja, você começa a aumentar esse teu conhecimento e chega um momento que isso se estabiliza. Fica mais difícil você aprender mais, né? E é curioso falar do Power BI, porque as pessoas olham para um dashboard e falam, olha, eu quero fazer um dashboard igual a esse. Isso é muito legal, mas certamente não é fácil. Tá? Não é uma coisa que você... não é fazer download de uma ferramenta, acessar seu Excel e fazer um dashboard em 5 minutos. É diferente. Tá? Ou criar um dashboard com uma análise mais sofisticada, né? Aqui um Pareto com um ranking comparativo, ou seja, com o acumulado do ano, mês, uma série de outras coisas, né? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, a primeira dica é: qual é o teu objetivo com o Power BI? Eu sempre pergunto isso para as pessoas: por que você está utilizando o Power BI? Por que você está estudando o Power BI? Qual é o seu objetivo? E é muito curioso, né? Porque as respostas são bem diferentes. Existe um grupo que fala, olha, eu quero impressionar meu chefe, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu vi uma pesquisa salarial onde um profissional de Power BI ganha 20 mil reais, por exemplo, né? Ou todo mundo está utilizando o Power BI, então eu também preciso. Ou aquela conhecimento nunca é demais, né? Ou seja, estou estudando porque conhecimento nunca é demais. Então esse é um grupo que eu percebo que tem essas respostas, né? E tem um outro grupo que é um pouco diferente, né? É o pessoal que fala, olha, hoje eu perco muito tempo, né? Para produzir meus relatórios, né? Ou seja, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, pô, estudei 20 anos, fiz faculdade, eu não me recordo do que, né? Fez contabilidade, depois fez um MBA, uma especialização em finanças, está numa empresa muito boa, está na área que ela estudou, na área financeira, mas a pessoa fica o dia inteiro fazendo relatório. E ela gostaria de melhorar isso, né? De ter mais tempo para analisar, de contribuir mais, analisar melhor as informações para conseguir alcançar as metas, né, da empresa, as metas individuais dentro da empresa. Então são respostas diferentes que eu ouço, né?
constantemente quando eu faço essa pergunta. Mas é importante você definir qual o seu objetivo com o Power BI. O que você quer? Tá? O que você quer alcançar? Então, essa é a primeira dica. Defina seu objetivo. Segunda dica. Qual é o nível de maturidade da sua empresa? Sua empresa é uma empresa super, que tem uma cultura super tecnológica, ou que tem uma cultura de análise de dados já bem enraizada, bem madura, ou ela está em transição, ela começou a fazer isso já há um tempo, já tem uma área que está utilizando, está indo para outra, né? Ou não, ela simplesmente, tudo é feito com Excel. Ou seja, você tem os seus sistemas, o seu RP, seu CRM, seus sistemas, não importa qual seja. E você, toda vez que você precisa de uma informação, você precisa ir lá no seu sistema, exportar para Excel, importar para uma planilha que você construiu, né? Essa planilha tem 20 e poucas abas, né? A primeira aba é a importação dos dados do jeito que você trouxe do teu sistema, e as outras abas você utiliza para preparar a sua base. E depois você faz o quê? Depois, na última aba, você tem um relatório, um gráfico. Então, qual o nível da sua empresa? É muito importante você identificar isso. Tá? O Gartner Grupo tem vários níveis, né? Tem até 5 níveis. Ele coloca. O objetivo não é detalhar isso aqui para vocês, é apenas para que vocês considerem isso. Ótimo, você quer aprender mais sobre Power BI? Então, primeira coisa, defina seu objetivo. Segunda coisa, identifique qual a maturidade da sua empresa na análise de dados. Tá? Terceiro ponto, qual é o seu perfil? Você é aquela pessoa que produz informação ou aquela pessoa que consome informação? Produz informação é exatamente aquela pessoa que coleta as informações, prepara a base, prepara o relatório, formata o relatório, formata a apresentação, coloca a planilha na rede, ou envia por e-mail, ou prepara um PDF e envia por e-mail, ou imprime e deixa na mesa da gerência e da diretoria quando ela precisa. Qual é o seu perfil? Esse é o perfil do produtor. E tem o perfil do consumidor, aquela pessoa realmente que analisa a informação. Tá? E isso é muito importante. A grande maioria das pessoas são consumidoras da informação. E uma pequena parcela, cerca de 5%, são as pessoas que produzem. Então, poucas pessoas produzem, mas muitas pessoas consomem. Qual é o seu perfil? Agora vamos colocar esses 3 pontos, nós já falamos, né? Nós falamos do qual o seu objetivo, qual a maturidade da empresa e qual o seu perfil. E como isso se encaixa dentro do Power BI. O Power BI é uma solução para ajudar na análise dos seus dados. Para que você possa gerar novos insights, para que você possa analisar melhor sua informação. Mas o fato é que você tem um processo. Né? E eu não quero falar de termos técnicos, nem de arquitetura, nem de siglas, né? Porque tem um processo de ETL, não, nada disso. Eu quero falar do processo básico de análise de dados, né? Que envolve a coleta dos dados, a transformação dos dados, né? Ou seja, quando você pega as informações e coloca as suas regras, né? Você cria lá os seus agrupamentos diferentes, faz os seus cálculos, né? Cria seus indicadores, né? A produção dos relatórios, a distribuição e a análise das informações. Então, essas 5 etapas faz parte do processo de análise de dados. Então, se esse é o processo de análise de dados, como se enquadra aqueles produtores e consumidores, que é o perfil do usuário dentro desse processo?
basicamente dessa forma. Nós temos os produtores, que eles são responsáveis por grande parte desse processo, ou seja, responsável pela coleta, pela transformação dos dados, né? Ou seja, preparação dos dados, produção dos relatórios e distribuição dessa informação. Então, essas 4 etapas, os produtores geralmente são responsáveis por isso. Tá? E temos do outro lado os consumidores, que quem analisa a informação. São os usuários de negócio, das áreas de negócio. Às vezes até fora da empresa, né? São os clientes também, você pode compartilhar informações com clientes, com fornecedores, com quem estiver na sua cadeia de valor. Então são as pessoas que consomem informação. E existe um terceiro grupo, que é um grupo que é uma intersecção entre os consumidores e os produtores. São exatamente aquele grupo de pessoas que eles produzem informação e também consomem informação. Então nós temos aqui, os produtores geralmente produzem os relatórios e distribuem a informação. E também fazem as suas análises. Então, é assim que você consegue encaixar o perfil de usuário dentro do seu processo de análise de dados. Agora, vamos trazer isso para as habilidades. Que tipo de habilidades você precisa para ser um produtor? E que ferramentas do Power BI você precisa utilizar? Geralmente, os produtores são os desenvolvedores Power BI. Tá? São as pessoas que fazem a coleta e a transformação dos dados. Então você precisa conhecer do quê? Você precisa conhecer de banco de dados. Você precisa ter os conceitos de bancos de dados, né? Como é que funciona isso? Normalização, desnormalização, né? Star Schema, Snowflake, relacionamento, 1 para N, N para N, tá? Você precisa ter esses conceitos para que você possa modelar, criar o seu modelo, fazer a coleta e a transformação dos dados. Você precisa também ter lógica de programação, para que você possa utilizar as linguagens do Power BI. O Power BI tem linguagens tanto na parte de preparação dos dados, com o Power Query, né? E que chama-se linguagem M, como também tem uma linguagem de programação você construir as suas medidas, os seus indicadores, fazer os seus cálculos para que você deixe o seu dashboard com um valor agregado maior para a sua análise, né? Que é exatamente a linguagem DAX. Então você precisa ter uma lógica de programação. O conhecimento do teu banco de dados também vai te ajudar a entender melhor como funciona a linguagem DAX e a linguagem M. Então são todos conhecimentos complementares e importantes para os desenvolvedores. Design, visualização de dados, storytelling, tudo isso é importante também. Que é a parte da produção dos relatórios. Os dados estão ok, agora vamos produzir o relatório. Que análise eu tenho que utilizar? Que visualização de dado melhor? Onde colocar essas informações? Quais são as melhores cores? A melhor forma de apresentar e comunicar essa informação? Então, que ferramenta você precisa utilizar para ser um produtor, um desenvolvedor Power BI? Você precisa utilizar o Power BI Desktop. Essa é a principal ferramenta. Tá? E eu estou sendo bem simplista aqui, utilizando as mais básicas. Mas existem muitas, né? Mas o Power BI Desktop é a principal. É essa que você precisa conhecer se você é um produtor. Ou se você deseja ser um produtor, um desenvolvedor. Tá? Então você vai conhecer de Power BI, conhecer do Power Query e outras ferramentas complementares como DAX Studio, Tabular Editor e uma série de outras focadas em desenvolvimento. Agora nós vamos para a parte de quem consome e produz também. Quem consome e produz geralmente são os analistas de negócio. Geralmente é aquela pessoa que trabalha com planilhas dentro de um departamento, de uma área de negócio da sua empresa. Tá? Então ela não tem que ser técnica, e ela não é técnica. Então ela não precisa ter esse conhecimento de banco de dados, de lógica de desenvolvimento, de linguagem M, de linguagem DAX. Tá? Ela
pode ter? Pode, mas a dificuldade talvez seja maior de aprender isso, porque não é o perfil dela. Ela tem um perfil de produzir relatórios, né? Então, com certeza, o conhecimento de design, visualização de dados, storytelling, que também existe nos desenvolvedores, vai ser importante para esse grupo de pessoas, né? Então, esse conhecimento é importante. E o que você precisa do Power BI? Você precisa conhecer o Power BI Service, né? Ou a parte do Power BI Service, que é o Power BI na web, né? Que você acessa com o seu navegador, que você pode construir os seus relatórios e dashboards acessando as informações que foram disponíveis para essa pessoa. Então ela vai ter autonomia para criar seus próprios relatórios e dashboards? Sim, ela vai ter. Inclusive com segurança, né? Integrada, e sem precisar necessariamente ter uma ferramenta de desenvolvimento. Para a integração dos dados, ela não vai precisar fazer isso, né? Ela vai precisar criar novos relatórios. Então, geralmente, você utiliza o Power BI Service e você pode utilizar o Power BI Desktop também. Mas o Power BI Desktop acessando os dados remotamente, ou seja, você não vai fazer a parte da coleta e tratamento dos dados, transformação dos dados, preparação dos dados. Você vai se conectar a um modelo já construído. Então você pode utilizar o Desktop? Pode, mas não precisaria nesse caso. Poderia ser Power BI Service. E tem também o consumidor. O consumidor simplesmente é quem vai utilizar algo pronto, vai utilizar a aplicação pronta do Power BI. Tá? Ou vai receber um relatório por e-mail, ou vai acessá-lo pelo mobile, tá? Ou vai visualizar as informações publicadas numa televisão, por exemplo. Tá? Então esse é o consumidor. Ele não vai ter nenhuma ferramenta efetivamente instalada. Ela vai utilizar ferramentas como o aplicativo web, como algo que já foi construído para ele. Ele só vai acessar e analisar. Ou seja, para você ter uma experiência completa, né, para que você não fique frustrado ou faça uma análise errada de qual ferramenta você vai precisar estudar Power BI, você precisa alinhar qual o seu objetivo com a maturidade da empresa e qual o seu perfil. Com isso, você vai conseguir identificar qual ferramenta você precisa estudar mais, né? De acordo exatamente com esses 3 pontos. Outra coisa, você não precisa fazer isso sozinho. Se você está começando, você quer entregar um resultado de qualidade e avançado, e a partir daí você vai ter o seu tempo, a sua curva de aprendizado, peça ajuda, né? Assim como para emagrecer, você precisa, né, muitas vezes de um nutricionista, de um personal trainer, ou seja, de um acompanhamento para que você tenha o seu processo de emagrecimento de uma forma mais segura, mais saudável, com mais qualidade, de uma forma mais rápida também. A mesma coisa se aplica aqui, tá? Então existe uma série de profissionais que podem te ajudar com isso. E se você gostou do conteúdo, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima!